Nós temos aqui connosco, é uma surpresa para vocês. Vocês já viram este senhor, mas este senhor é muito mais do que aquilo que nós vemos quando vemos a filmar, a falar connosco. E nós temos tido aqui sempre nos nossos convidados, uma vez por mês, pessoas muito diferentes. Já tivemos um ex-presidente de Câmara, já tivemos presidentes de associações, já tivemos autarcas, já tivemos artistas, já tivemos voluntários. Lembram-se em dezembro foi uma jovem voluntária. E hoje vamos voltar a ter um voluntário, mas que tem uma... é muito diferente de todos os convidados que temos até hoje. Por isso é que nós, no outro dia, estávamos aqui à procura do nosso convidado, estava a falar aqui com este senhor que se chama Rui Aquino, tem de profissão, e lá dizer melhor que eu, o que é licenciado, o que é que faz, só que é totalmente fora dos nossos parâmetros. Porquê? Nós estamos na presença, o Rui é um bancário. A sua profissão é bancária. Mas é um bancário que não tem nada a ver com os bancários que nós estamos habituados a ver. E, para além disso, tem duas características muito importantes. É um peregrino e é um caminhante. Ou seja, é daquele conjunto de pessoas que nós vamos conhecendo, e quanto mais vamos conhecendo, mais nos vai fascinando e mais nos vai deixando admirados, porque é daquelas pessoas que eu dou-vos a certeza, todos vocês são, como eu já vos disse, são pessoas com um percurso de vida longo, com uma vida muito preenchida, mas o Rui, se tivesse um azar de ver a vida dele, por alguma razão, assim, olha, tem de terminar aqui, eu vou-vos dizer uma coisa, ele já viveu mais que nós todos juntos. E tem histórias fantásticas para nos contar, portanto, a vida é um livro. E ele vai escrevendo, ele em cada dia, enquanto que nós em cada dia, às vezes vamos escrevendo uma página igual à outra, ele em cada dia escreve uma página diferente. Portanto, nós depois estivemos a conversar, falei com a doutora Andrea também, ela vai tentar ainda vir hoje, tem marcaram uma reunião há pouco tempo com pessoas de fora, portanto ela não pode estar neste momento, mas ela vai tentar ainda cá vir e está connosco. Falei com ela e ela nem me deixou acabar de dizer, eu só falei, o Rui Aquino, e ela assim... não disse mais nada, portanto, ela já tinha ouvido mais ou menos falar do Rui. Por isso, hoje o desafio é nós descobrirmos alguém que tem histórias para nos contar e de sítios onde nós já estivemos. Deixo convosco Rui Aquino. Muito obrigado por esta magnífica introdução. Eu queria começar por dizer que eu não mereço esta introdução, mas pronto, eu tenho que agradecer à Câmara Municipal da Póvoa, na pessoa da vereadora da Coesão Social, da doutora Andrea, que teve a amabilidade para convidar, também ao Centro Ocupacional da Lapa e toda a equipa do Centro Ocupacional da Lapa, que são inexcedíveis, na figura do Dr. Nova Araújo e toda a sua equipa, e queria agradecer principalmente a vocês, às senhoras e aos senhores que estão aqui hoje para falarmos um bocadinho. Eu não sou conferencista, o meu papel não é falar para as pessoas, mas gosto muito de falar com as pessoas. Por isso o que eu pedia é que conseguíssemos chegar aqui a um diálogo. E se eu tivesse que escolher uma palavra para me definir, é de facto um peregrino. E somos todos, não é? Todos desde que nascemos, pouco tempo depois começamos a andar, e é o caminho que nos traz, e é o caminho que nos traz até aqui. Todos temos caminhos diferentes. Eu gosto particularmente dos caminhos de Santiago. É o tema que eu gostava de falar convosco hoje. Já alguém foi a Santiago de Compostela? Já fomos ano passado. Foram todos a Santiago de Compostela. Eu já vi alguns vídeos, gostei muito de vos ver a dançar na Praça de Santiago de Compostela, mas queria-vos perguntar, já alguém foi em peregrinação a pé a Santiago de Compostela? Então temos que ir. Alguém deles já foi, mas eu... Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, e se pesquisarmos na internet, estão lá histórias de vida absolutamente inacreditáveis, todas as pessoas podem ir a Santiago de Compostela. Não há uma idade para ir, nem uma idade para não ir. Pode-se ir a pé, pode-se ir dentro do autocarro, pode-se ir a cavalo, pode-se ir de bicicleta e pode-se ir de cadeira de rodas. Eu, no fim, vou-vos trazer alguns números da quantidade inacreditável. Para mim é inacreditável, porque todos os anos tem vindo a subir. Posso-vos já adiantar que são mais de 300, ou cerca de 350 mil pessoas que foram lá no ano passado, e todos os anos tem vindo a crescer este número. E 84 pessoas foram em cadeira de rodas.
As únicas inacessibilidades que nós encontramos ao longo da vida, tirando questões de saúde que não conseguimos controlar, eu acho que os grandes obstáculos que nós vamos encontrando ao longo da vida são as pessoas. Mas temos que ter força de dar a volta a isso e ir até lá. Bom, Santiago de Compostela, não vos queria amassar muito, mas eu gosto muito da história de Santiago de Compostela. Isto retoma quase aos tempos da Idade Média. A Península Ibérica chamava-se Hispânia e não são os portugueses e os espanhóis que hoje cá moram que estiveram cá sempre. Não, de todo. Tiveram diversos povos, como sabem, tivemos muitas invasões ao longo do tempo. Tiveram cá os romanos, depois tivemos as invasões dos povos nórdicos, germânicos, tivemos cá os suevos, tivemos reinos suevos, que também contribuíram muito para a nossa história, inclusivamente diz-se que terão trazido o cristianismo até esta zona. Eu, quando digo esta zona, estou a dizer o fim do mundo. Como se recordam, na Idade Média acreditava-se que o mundo acabava na Hispânia, um pouco de mar e cairia a pique e acabava assim. Ok? Depois dos suevos vieram também os mouros. Os nossos amigos ali do norte da África atravessaram ali o canal do Estreito de Gibraltar e entraram pela Península Ibérica e estiveram cá sensivelmente do ano 700, quase aos finais, ou quase ao início dos anos 1500. Por isso nós temos hoje muitas tradições árabes, como sabem, temos muitas palavras árabes, temos um conjunto de localidades de origem árabe, temos imensa construção árabe, também temos romana. Só que depois vieram os visigodos, que também andaram por cá, e por volta do ano 711 começou a cristianização e na Batalha de Covadonga começaram as batalhas da Reconquista Cristã. Daí para baixo começaram com algumas batalhas a empurrar os nossos amigos árabes muçulmanos outra vez para o norte da África e cerca de 1495-97, com a conquista de Granada, terá acabado a presença árabe ou muçulmana aqui na Península Ibérica. No entanto, esta zona da Galécia, eu não estou a dizer Galiza ainda, estou a dizer esta zona da Galécia, quando era uma província romana, toda a capital dessa zona, e a Galécia vai desde lá de cima do norte de Espanha até à zona de Coimbra, Viseu e Idanha, tudo isso se chamava a Galécia. A capital da Galécia era uma cidade romana que todos conhecemos, que se chamava Brácara Augusta. Agora é Braga. Eu estou-vos a dizer isto para ir chegando um bocadinho até à história de Santiago de Compostela, porque em todos estes momentos que eu vos estive a falar não existia Santiago de Compostela. Agora, o apóstolo Tiago era um dos 12. Era um dos 12 amigos mais chegados a Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou e pediu aos seus apóstolos que fossem evangelizar o mundo conhecido. E conta a tradição, isto são tudo tradições, não é? Nós não tivemos lá. Nós acreditamos porque assim é dito. Tiago terá tido a dificílima tarefa de ir evangelizar o fim do mundo conhecido. E então veio para a Espanha. Ele terá começado aqui na zona do norte de Portugal e os registros que chegam até hoje dizem-nos que ele terá evangelizado até à zona de Iria Flávia, atual cidade de Padrón, de onde nós conhecemos os pimentos de Padrón. Tiago terá andado por esta zona, inclusivamente em São Pedro de Rates, é de lá o bispo de Rates, e ele é conhecido como o primaz das Hispânias. O primaz das Hispânias quer dizer que ele foi o primeiro bispo católico de toda esta zona que hoje chamamos a Península Ibérica e terá sido ordenado por Santiago. No ano de 44, o rei Herodes, e este Herodes não foi o rei que mandou matar todas as crianças quando Jesus nasceu, que esse era Herodes o Grande, este Herodes é neto desse mesmo rei e manda decapitar Santiago. Entretanto, os seus discípulos recuperam o corpo, pegam numa barca e atravessam com essa barca toda a zona do Mediterrâneo e vêm depositá-lo. A barca terá atracado em Iria Flávia,
na tal cidade de Padrón. Se alguma vez forem à cidade de Padrón, vão ver que na igreja existe uma ara, uma pedra romana muito alta, que está por trás do altar, e terá sido aí que a barca atracou. Toda esta história está revestida, obviamente, de fé, mas também de muito misticismo. Para terem uma ideia, a barca teria sido uma barca de pedra, não é? Onde terão trazido o corpo. Os discípulos do apóstolo Tiago esconderam o corpo. Pronto, e a história ficou assim durante muitos séculos. Muitos séculos. Até que, por volta, se não me falha a memória, do ano 711, um ermitão que se chamava Pelaio terá observado um fenómeno muito estranho, para ele um fenómeno muito estranho, que foi uma chuva de estrelas num monte, e essa chuva de estrelas convergia num local em específico. Mas aquilo não foi apenas uma noite, tipo uma noite de trevoada, não, era uma chuva de estrelas que durou dias e dias e dias. Ele achou aquilo de facto fantástico e essa informação chegou ao bispo, diria Flávia, que se chamava Teodomiro, e que foi lá pessoalmente comprovar que fenómeno estranhíssimo seria aquele da chuva de estrelas. E então descobriram que ali estava o túmulo de Tiago. Essa informação foi rapidamente passada ao rei, que era Dom Afonso II, que terá vindo em peregrinação. Na altura a corte real era na cidade de Oviedo, e ele terá vindo em peregrinação de Oviedo, pelo único carreiro que existia até à zona de Santiago de Compostela, e que hoje conhecemos pelo Caminho Primitivo. Caminho Primitivo porque é o primeiro caminho de Santiago que existe um registro escrito histórico. Pronto. Deixando um bocadinho agora de vos maçar com estas coisas da história, eu faço caminhos, já fiz nas minhas contas, que eu estive a tentar fazer as contas para vos trazer aqui um número, já fiz seguramente 20 vezes caminhos de Santiago, ou mais de 20. Mas o último caminho que eu fiz foi esse caminho primitivo, diríamos nós, o primeiro caminho. A seguir vamos falar um pouco de outros caminhos, mas sobre este caminho que Dom Afonso fez, e que existem esses registros, eu fiz um pequeno filme. São 320 quilómetros a caminhar, fiz em 7 dias, faz-se muito bem em 7 dias. Relativamente ao caminho primitivo, eu convidava-vos a ver um bocadinho do filme, são cerca de 15 minutos, e neste foram 320. De França? Não. Santiago? De França são quase 900. É isso. De França são quase 900. Aí foi quase um mês. Foi quase um mês a caminhar e a conhecer milhares de pessoas e milhares de histórias, e se calhar algumas das histórias eu também vou tentar partilhar convosco. Sobre o caminho, eu vou ver se consigo pôr aqui um resumo desses 7 dias, porque eu depois faço um filme por dia, junto aquilo tudo e dá assim uma salada de frutas. Esta zona é o Monte do Gozo, a 5 km de Santiago, e é um albergue que leva em ano santo até 800 pessoas. Olha, você nem parece você. Não é você. Ok, pronto. Vamos falar mais um bocadinho, pode ser? Como esta senhora estava a dizer, e muito bem, quando o dia 25 de julho, que é o dia do Apóstolo, quando esse dia calha um domingo, esse ano é ano santo. 25 de julho calha um domingo a cada 6, 5, 6 e 11 anos. E então, quando é ano santo, no dia 31 de dezembro do dia anterior ao ano santo, o arcebispo de Santiago de Compostela pega num martelo de prata e dá 3 marteladas num muro, completamente muro construído, por trás da Porta Santa. Por isso nós vemos a Porta Santa atrás do altar-mor, onde está lá aquele símbolo do alfa e do ômega, do princípio e do fim, e então o arcebispo manda 3 marteladas, depois vai lá alguém com uma marreta e manda aquilo tudo abaixo. Essa Porta Santa fica aberta de 31 de dezembro até 31 de dezembro do ano seguinte. Em conjunto com essa Porta Santa ficarão abertas também todas as portas das catedrais do mundo católico. No ano santo,
a Igreja concede a indulgência plenária a todas as pessoas que passem a Porta Santa, em sentido cristão, naturalmente. E então, nesses anos, as pessoas que passem na Porta Santa põem o contador dos pecados a zero. Já foram à Catedral e na Catedral viram uma coisa pendurada. Este botafumeiro é provavelmente o maior botafumeiro do mundo, tem 1,5 m de altura e pesa mais de 60 kg. Não, desculpem, pesa 53 kg. São precisos 8 homens para o pôr a andar, que ele anda nas naves laterais, entre a Porta Sul e a Porta Norte, e o botafumeiro a andar atinge os 68 km/h. Não é o original, o que lá está, já houve outros antes, inclusivamente já se desprendeu, e aquilo quando passa é tipo um comboio a levar cadeiras. Compreendem, não é? Como é que nós saímos de casa? Eu acredito que o caminho começa na casa de cada um. Eu moro no Porto, por isso gosto de ir à Sé Catedral, pôr o primeiro carimbo e continuar até a casa do meu amigo Tiago. Mas como é que as pessoas não se perdem? Com umas setas amarelas. Essas setas amarelas terão começado na década de 80, do século passado, por um padre de uma localidade que se chama O Sebreiro. E terá sido ele a primeira pessoa, porque na altura estava em obras e andavam lá os homens da estrada com aquela tinta amarela, e ele terá sido a primeira pessoa a sinalizar os caminhos, porque muita gente se perdia no Sebreiro, e eu posso-vos dizer que eu e os meus colegas que fizemos o caminho francês, mesmo com as setas, perdemos. Por isso, muitas vezes andamos com nevoeiro, andamos com chuva, andamos com muita neve, também já fiz caminhos com muita neve, e nem sempre é muito evidente encontrar a seta. O que devemos fazer é parar, voltar para trás até à última seta e tentar perceber qual é o caminho. E é assim pela Europa toda, até chegar a Santiago de Compostela. O caminho francês, que é o principal caminho, é o caminho que traz mais pessoas, ele é conhecido, não sei se já ouviram a expressão, pelo caminho das estrelas. Pronto, há inclusivamente zonas do caminho muito engraçadas que dizem que é onde o caminho do vento se encontra com o caminho das estrelas, e há lá um conjunto de estátuas a falar sobre isso, mas este é o caminho de Santiago. Para terem uma ideia dos países que fazem os caminhos, para nós parece-nos portugueses, mas não é verdade. Quase metade eram espanhóis, e logo a seguir aos espanhóis foram os italianos, a seguir os alemães, a seguir foram americanos, e só a seguir é que vieram os portugueses. E somos os vizinhos, mas vêm pessoas de todo lado. A nível de saída, para darem o documento que atesta que as pessoas chegaram ao caminho de Santiago, são precisos caminhar os últimos 100 km. Por isso, o primeiro ponto de partida é Sarria, curiosamente uma cidade que fica a 100 km no caminho francês. Por isso muitas pessoas apanham transporte para Sarria, fazem os últimos 100 km e recebem o tal documento, que eu ainda não falei dele. Logo a seguir a Sarria é Saint-Jean-Pied-de-Port, uma localidade francesa, do lado dos Pirineus, de onde eu também já fiz o caminho francês. E a seguir é o Porto. Existem peregrinos desde sempre, no mundo católico, não é? Vamos falar assim. E os peregrinos antigamente, para poderem atravessar todos os povos e para que os deixassem passar e que lhes dessem hospitalidade, eles levavam uma carta, levavam um salvo-conduto passado pelo bispo. Hoje já não é assim. Hoje esse passaporte, se quiserem, este papel dá-nos acesso aos albergues durante a noite. E os albergues, como sabem, são locais onde os peregrinos no final do dia podem parar para descansar, para dormir, para tomar banho, para comer e refazer-se para o dia a seguir. Nesta zona da Galiza, só na zona da Galiza, a rede pública de albergues tem 70 albergues com mais de 3.000 camas. Por isso ninguém ficaria na rua. Agora, muito importante são os hospitaleiros. Para mim é a melhor profissão do mundo, a profissão que deve ser mais gratificante. Acreditem que quem anda meses fora de casa, quem anda muito longe dos amigos, da família, sempre que chega à sua casa, e todos os dias temos uma casa diferente, e ao fim do dia, muitas vezes fazemos um jantar que se chama a ceia comunitária. Essa ceia comunitária não é mais do que todos nós que aqui estamos, se fôssemos peregrinos e muitas vezes de países diferentes e quase todos de línguas diferentes, nos juntamos para jantar. Por vezes conversar é mais difícil,
Eu já estive com pessoas que só falam coreano, pessoas que só falam chinês e acreditem que o jantar é à mesma uma festa. Mas o hospitaleiro tem que conseguir comunicar com todos. Nós, entre nós, é uma coisa, mas o hospitaleiro recebe-os a todos. O hospitaleiro que mais me marcou até hoje é um peregrino, um grande peregrino, que se chamava Gilito. Não faço ideia do nome da terra, tenho pena, mas já me passou. Mas a história do Gilito vai-me acompanhar também. Uma pessoa absolutamente extraordinária, que nos deu jantar a todos, e já vos vou dizer o que era o jantar. Só que eu perguntava-lhe, ele só fala castelhano: Gilito, como é que tu consegues? Chegam alemães, chegam pessoas da Nova Zelândia a falar inglês, chegam chineses, chegam portugueses, americanos, como é que tu consegues perceber todas as perguntas que tens que fazer e que eles te respondem? E então ele mostrou uma coisa mais incrível que eu já tinha visto. Ele tinha uma folha e apontava para a pessoa de que país é. E a pessoa respondia-lhe na língua dele, que para ele é chinês, não é? E então ele dizia: aponta aqui o teu país. E eles diziam: Portugal. Portugal é fácil, mas, por exemplo, Portugal. E ele escrevia português, em espanhol. Então, e que idade tens? Para perguntar que idade tens, ele ia lá à parte de que idade tens em todas as línguas, apontava para ali, e eles respondem, mas ele também não percebe, então vira a folha ao contrário e tem os números todos, e a pessoa aponta: tenho esta idade. E ele, com este sistema de papel, em que as perguntas e respostas estão todas escritas, ele só tinha que copiar, conseguiu comunicar com o mundo todo. E disse-nos: hoje vamos fazer um jantar comunitário. No fim, temos uma mesa inteira, cheia de gente, com todas as línguas, todos a comer caldo leonês. Posso-vos dizer que foi uma das noites que fui para a cama mais satisfeito, mais gratificado e cheio de fome. Estes hospitaleiros são voluntários, não ganham dinheiro com isto. A vida é dedicada, o tempo e o carinho que eles nos dedicam é em voluntariado. Tiram esse tempo à sua vida pessoal e à sua família para receber as pessoas. Para ter acesso a isso é necessário levar a credencial do peregrino. É esta credencial do peregrino que, em Santiago, nos permite ter um documento que ateste que nós fizemos a peregrinação em sentido cristão ou espiritual. Para isso, temos que comprovar que o fizemos. No aeroporto comprar, meter no autocarro, chegar lá e dizer: aqui está. Não. Todos os dias temos que carimbar 2 vezes em sítios diferentes. Pode ser na polícia, pode ser nos correios, pode ser nos albergues, pode ser nas igrejas, pode ser no Centro Ocupacional da Lapa. Temos que carimbar por onde passamos. O turismo também dá? Dá. Tudo o que tenha carimbo dá. No final vamos ter... carimbar. No final vamos ter este nosso passaporte completamente carimbado, e eu hoje olho para aqui e relembro todos os episódios onde passei em Boadilha del Campo, em Palência, em não sei quê, em não sei que mais. Porque são de facto terras que ficam no caminho. E então eles, com isso, dão-nos um documento. Eu trouxe-vos a minha primeira compostelana. Eu hoje tenho uma parede de cima a baixo cheia destas coisinhas. Já são diferentes, porque ao longo do tempo vão evoluindo, mas o texto é basicamente o mesmo. Eu gostava muito de vos ler isto, mas não consigo ler nada. Está em latim, está tudo em latim, inclusivamente o meu nome, que é Rui, aqui está Rodericum. Rodericum. O caminho de Santiago, ao longo do tempo, foi trazendo as suas lendas. Todos conhecemos lendas de Santiago. Não há aqui uma única pessoa nesta sala que não conheça uma das muitas lendas de Santiago. Quem é que acha que não conhece nenhuma lenda de Santiago de Compostela? Eu acho que não conheço. Eu acho que não conheço. Só se vir falar alguma que eu vá me lembrar. Então eu vou-vos dizer uma que toda a gente conhece, porque é o Galo de Barcelos. Estou o Galo de Barcelos. O Galo... Agora vai ser de Barcelos, não é? Não, mas eu dizia para E então, Santiago. é assim, a lenda do Galo de Barcelos é a seguinte. Vamos ver se eu vos consigo dizer, não é? Que eu nunca li muito sobre isso. Mas era um peregrino, um galego, que ia em peregrinação a Santiago de Compostela, e ao passar a Barcelos, foi acusado de um crime. De um crime que ele disse que não fez. Mas toda a gente dizia que tinha sido ele, ou era parecido, ou tinham-no visto, e insistiram que era ele e iam enforcá-lo. E ele disse: mas eu quero ser presente ao juiz.
Quando o apresentaram ao juiz, o juiz estava em casa com os amigos a jantar e estava um galo assado na travessa. Ele disse: eu sou inocente, eu garanto-vos, eu prometo-vos que eu não fiz nada do que me estão a acusar. E o juiz disse: então esta gente toda diz que sim, é porque foi. E ele disse: tão certo eu estar inocente como este galo há de cantar quando me enforcarem. E pronto. Ele foi enforcado, mas o que é certo é que quando o enforcaram, o galo levantou-se da travessa e começou a cacarejar. É esta a lenda do galo de Barcelos. O juiz foi a correr ao terreiro onde o tinham enforcado e a corda estava solta e não o conseguiram enforcar. E largaram-no e ele foi embora. E exatamente esta história é em Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada é uma terra muito importante do caminho francês. Todas as pessoas que fazem o caminho francês conhecem esta terra. Todas as pessoas o conhecem. Porque na Catedral de Santo Domingo de la Calzada há um capoeiro. Tem uma galinha branca e uma galinha preta. Na igreja. Tem sempre. Os peregrinos vão lá e se o galo ou se a galinha cantar vão ter um bom caminho. É questão de esperar que ele há de cantar, não é? Pronto. E a história, imaginem, é exatamente a mesma. Um casal alemão que em peregrinação a Santiago ficaram ali hospedados em casa de um local. A filha do casal apaixonou-se pelo filho lá do casal alemão. Só que o jovem não lhe correspondeu. Ela ficou furiosa, pegou num castiçal ou num cálice de prata e meteu nas trouxas dele. Quando eles se iam embora, ela: acudam que roubaram-nos. E eles: roubaram. E então foram lá as coisas do rapaz e estava lá o castiçal. A história é exatamente a mesma. Condenado, enforcar, não sei o quê. Mas as galinhas... Tec. E... Salvar o rapaz. Pronto, esta história repete-se ao longo do tempo no mundo. Le Puy em França também é um local muito importante de peregrinação e de passagem dos peregrinos que vêm de Roma até Santiago, ou que vão de Santiago até Roma. Santiago será o terceiro destino cristão de peregrinação. O primeiro é Jerusalém, o segundo será Roma e depois é Santiago de Compostela. Em Le Puy, no monte, reparem como é que as lendas se repetem ao longo dos anos. No monte, uns pastores que iam com as suas ovelhas começaram a ver uma chuva de estrelas, não é que já ouvimos isto? Uma chuva de estrelas a convergir para um ponto. Quando lá chegaram, numa lapinha, encontraram uma imagem de Nossa Senhora. O curioso é que não há força nenhuma no mundo para a mão conseguir tirar de lá a imagem. Toda a gente lá foi, ninguém consegue mexer a imagem, fez-se aí uma igreja, depois uma cidade, para dar hospitalidade, para dar albergue aos peregrinos. E é mais uma das lendas, mais um dos milagres. Mas o caminho está cheio disto. Já alguém tinha ouvido falar alguma destas lendas? Se não, conto-vos outra. Essa era a vereadora, pronto, ainda não conseguiu estar, ela está numa reunião, mas primeiro tenho, eu sei que o Rui está aqui, mas primeiro ela manda para todos vocês um grande beijinho, porque não consegue cá estar, mas ligou há bocado. E entretanto, a outros convidados que cá tivemos, que eram da Póvoa, ela fez a questão de fazer a oferta do livro do Poveiro. Aqui temos um convidado que é de fora, ainda não vai ser o livro do Poveiro, mas a oferta que aqui temos é uma oferta que não fica nada atrás disso. Tem a ver com estas mulheres todas que aqui estão. É o símbolo das Poveiras e a senhora vereadora pediu-me para fazer questão de oferecer aos nossos convidados muito, muito especiais. E portanto, este aqui, Rui Aquino, é a nossa Poveira Venha aqui a explicação da Poveira.